Artigo 3º, né? Vamos lá. Primeiro objetivo da política: adaptar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro objetivo. Tá? Esse é o objetivo. Isso aqui não são competências, é o objetivo. As competências estarão previstas no artigo 4º da lei. Professor, traduz para a gente esse cara aqui. Sim, vamos lá, né? Com certeza, isso aqui é um dos principais objetivos do Conselho Monetário Nacional e de todo o sistema financeiro nacional. Vamos aqui, ó, o volume de meios de pagamentos às reais necessidades da economia. Vamos supor aqui, ó, necessidades, ó, necessidades da economia, ok? Vamos supor aqui, ó, que a necessidade, o país precisa aí, ó, de R$ 1 trilhão dinheiro em circulação, tá? R$ 1 trilhão, tá? Que o país está precisando de moeda em circulação, tá? Banco, depositado em banco, no seu bolso, moedinha, R$ 1 trilhão, né? E nós temos aqui os meios de pagamentos disponíveis, né? Dinheiro, cédula, não sei o quê, empréstimo e tal, não sei, né? Ó, você tem aqui, ó, 1,2 trilhões de reais. Vamos traduzir isso? Ó, ele quer o quê? Adaptar. Aqui não. Aqui está maior. Você tem mais dinheiro em circulação com as reais necessidades. Quando tem mais dinheiro em circulação, tá sobrando dinheiro, você gera um fenômeno econômico chamado de inflação, na qual nós sofremos por anos. Tá? Professor, ao contrário. Ó, ao contrário aqui agora. Ó, tem o quê? Tem menos dinheiro, o dinheiro sumiu, tá? Dinheiro sumiu. Você vai provocar um fenômeno chamado deflação, né? E aí, professor? Nenhum nem outro são bons. Tá? Inflação porque a gente perde o poder de compra. Você tem dinheiro, mas você não consegue ter o mesmo poder de consumo, de compra. E nós passamos isso na pele, eu posso falar isso para vocês. Eu era criancinha lá, mas eu lembrava disso tudo, né? Criancinha, lembrava de tudo isso aí, tá? E a deflação? Deflação também não é bom, porque a deflação provoca o que? Não crescimento econômico, o país não se desenvolve. Olha aqui, ó, no seu processo de desenvolvimento. Então, o correto é o quê? É manter aí o equilíbrio, né? É claro, né? É claro aí que, né, existe sempre uma pequena variação, porque estão contas nacionais, né? Então, isso que é adaptar o volume dos meios de pagamentos reais de necessidade da economia nacional e seu processo. Professor, quem consegue... quem é o cara que faz isso aqui? Ó, principalmente, ó, o Banco Central do Brasil, tá? Ele detém todos os mecanismos da política monetária, né? Todo. Então, primeiro objetivo do Conselho Monetário Nacional é exatamente isso, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Segundo objetivo, vem comigo aqui, né? Regular o valor interno da moeda para tanto previndo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, né? A explicação anterior, ó, já mais ou menos aqui, ó, já explica o regular também, né? Com quantidade de valor de moeda, né? Então nós temos aí, né? Ah, professor, estamos passando uma recessão, né? Teve uma recessão muito grande no Brasil em 2009, 2008, né? Tivemos um fenômeno econômico nos Estados Unidos, 2008, 2009, 2010, né? Acho que foi 9 e 10, isso, 9 e 10, né? Que foi a crise econômica do subprime, né? Dos subprimes lá, que foi o sistema habitacional americano, quebrou lá. Os Estados Unidos entrou uma grande depressão, né, em relação a isso, né? Isso afetou o Brasil. Na época, o governo brasileiro, o que ele fez para combater esse efeito externo, tá, dessa crise econômica? Ele
ele incentivou o crédito, né? Carro passou a comprar 90 prestações, né? CDC, carro, ele começou a liberar o crédito, aumentar os meios de pagamento, aumentou o dinheiro de circulação aí, né? Aumentou o dinheiro de circulação para combater crédito. Ou seja, tudo sob tutela do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá? Exercícios. BNB FGV 2014, escriturário, né? O Conselho Monetário Nacional é um órgão superior do sistema financeiro. A política do Conselho Monetário Nacional objetiva, né? E aí, professor, vem comigo. Aluno aqui do Lá Concursos, ele já está à frente de qualquer candidato. A política monetária do Conselho, a política do Conselho Monetário Nacional objetivo. Quando fala política do Conselho, cara, né? É objetivos da política, né? Esse cara aqui, ó, a resposta vai estar no artigo 3º, né, da Lei 4.595. Ok, bacana, vamos lá. Vem comigo aqui, né? Antes da gente entrar nas respostas, né? E muitas questões de concurso, eles tentam confundir os alunos com as competências do Banco Central com as competências do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque os textos são muito próximos. Um faz o quê? Ditar as diretrizes, outro vai executar, vai fiscalizar, vai monitorar. Ou seja, há verbos de ação, outros são verbos mais genéricos, né? Verbos de regulação, de diretrizes, de determinar, ou seja, né? Então, existe muito isso, né? Sem ler aqui, então nós temos aqui no comando da questão, tá? Ó, ele quer o quê? Conselho Monetário Nacional. Vamos só ler os verbos, né? Ó, regular, sim. Regular pode ser competência do Conselho Monetário Nacional. Controlar já é verbo de ação, então é Banco Central do Brasil. Estou nem lendo o restante, a gente vai ler para vocês, ó. Realizar é ação, né? Ação concreta, ó. Fiscalizar, essa aqui não tem dúvidas, né? Emitir, se fosse autorizar já é o quê? Conselho. Então, olha aí, somente com essas palavrinhas aqui, então, cara, vai lá, edita a lei, imprime a lei, tá certo? Pega aquele marca-texto, aquele vermelhinho marca-texto lá, cara, né? E dá uma repassada nisso aqui, você mata. Então, só sem ler isso aqui, eu já ia marcar a letra A. Vamos ler? Ok, vamos lá. Regular o valor interno e externo da moeda. Esse cara aqui está previsto no artiguinho 3º, inciso 1º da lei, da Lei 4.595. Pode ir lá ler. Vou voltar aqui para você ler. Aqui, regular o valor interno da moeda para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa e as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, né? Pronto, já acertamos a resposta, né? Vamos lá. B, controlar exclusivamente capitais estrangeiros, Banco Central do Brasil. Operações de redesconto e empréstimos como instrumento da política monetária com auxílio a problemas de liquidez, Banco Central do Brasil. Fiscalizar a interferência de outras sociedades dos mercados financeiros e capitais, Banco Central do Brasil. Emitir papel moeda e papel moeda metálica, Banco Central do Brasil. Gabarito letra A. Olha aí, né? Letra A. O gabarito. Puxa vida, professor, estou ficando confiante, estou ficando competitivo. Essa é a intenção, cara. Aqui não tem auto-engano, aqui é estudo real. Vem comigo. Regular o valor interno da moeda, né? O valor interno da moeda. Regular o valor interno da moeda. No item 2 aqui, regular o valor interno. Item 2, regular o valor interno, tá? Aí na resposta, interno e externo. Então, ele pegou aqui o item 1 e o item 2, tá? Por isso que é item 1, o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 3º. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira, né? Bacana, uma competência tranquila, vem comigo aqui. Orientar, regular, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar
nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Ok, né? 5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos, né? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, tá? Coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, isso aqui são o quê? Os objetivos, né, cara? Olha aí, ó, da política, zelar, proporcionar, coordenar. Professor, cai em concurso? Cai, vem comigo, né? Banco Central, Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Brasil é competência de quem, né, gente? Olha só, né? Zelar, né? É competência de quem? Claro, Conselho Monetário Nacional. Gente, Federação Brasileira dos Bancos, é o quê? O sindicato dos bancos, né? Dos banqueiros, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo de garantia aí para os correntistas de depósito à vista, né? Comissão de Valores Mobiliários, ele vai o quê? Regulamentar, ele vai regular o quê? O mercado mobiliário de ações. O Ministério da Fazenda, toda a economia, né? E o Conselho Monetário Nacional. Ou seja, questão muito fácil, alternativa, letra E. Né? Letra E, esse gabarito. Vamos continuar. Bampará Exactos 2015, cargo de escriturário, né? É o órgão responsável por expedir diretrizes gerais. Olha só, gente, o órgão responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Poxa, fácil demais, né? Integram este órgão o ministro da Fazenda, o presidente, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do Brasil. Dentre as suas funções estão adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária da dívida pública interna e externa, né? Gente, não tem erro. Esse cara aqui, nada maior, ele retratou aqui quase na totalidade o artigo 3º da Lei 4.595, não tem muitas explicações, gabarito correto, letra C de casa. Opa, perdão, professor. Gabarito correto, letra A, né? A de amor. Conselho Monetário Nacional, não tem erro nessa questão aqui. Bacana? Fechou, né? Fácil, né? Também, né, professor? Assim fica fácil estudar. Ok. Vem comigo, tá? Vem comigo. Nós estamos estudando o Conselho Monetário Nacional. Tá? Nós estudamos o artigo 3º. O artigo 3º trata o quê? Os objetivos da política, né? Os objetivos, né, do Conselho Monetário Nacional. Agora, tá? Você tem que estudar o artigo 3º, tem que saber, isso cai em prova de concurso, e o artigo 4º, tá? O artigo 4º, ele vai trazer o quê? As competências, né? Compete, né? Competências, tá? Muito importante isso. Aí nós temos aí dezenas e dezenas de competências, né? E é o seguinte, cara, o que eu vou falar para você? O examinador, ele retira as questões de prova desse texto, tá? Então você tem que saber esse artigo 4º. Isso aqui não é um estudo superficial, gente, isso aqui é um estudo detalhado, é um estudo realmente aí para se preparar, é um estudo que você pode ficar tranquilo, cara. Qualquer prova de concurso, nível superior, nível médio, qualquer banca, Sensgran Rio, FCC, CESP, tá certo? Fundação Getúlio Vargas, qualquer banca de concurso você vai acertar. Tá? Quais são as competências? Ok, vamos lá.
compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo presidente da República. Quem que manda no país é o presidente da República, né? Ele manda no Poder Executivo, né? E o Conselho Monetário Nacional faz parte da estrutura do Poder Executivo. Então, o presidente da República vai passar diretrizes e ele vai competir, autorizar as emissões de papel moeda. Cai muito em concurso público, gente. O Conselho Monetário Nacional autoriza. E o Banco Central do Brasil, ele faz o seguinte, o Banco Central do Brasil emite. Tá? Emite. Vai ser o Banco Central do Brasil. Cai demais em concurso, tá? E a Casa da Moeda, a Casa da Moeda, ela vai fazer o seguinte, a Casa da Moeda vai fabricar. Então, autorizar as emissões de papel moeda, as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao financiamento direto do Banco Central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 dessa lei. Ok, então, bacana, né? Então, ele vai o quê? Ela vai autorizar as emissões, né? Aí, esse texto aqui, ele está praticamente em desuso, porque ele está em contradição, parte dele está em contradição com a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Vem comigo. Importante. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário Nacional. Quem emite é o Bacen. E quem fabrica é a Casa da Moeda. Aí. Eu estou falando isso porque não é uma, não é duas questões, são várias questões que cobram isso. Então, modelo mental, como colocar na sua cabeça isso. Quem autoriza? Pode falar, em voz alta. Isso, Conselho Monetário Nacional. Quem emite? Quem emite vai ser o quê? Quem emite vai ser o Banco Central do Brasil. E quem fabrica? Casa da Moeda. Pronto. Com isso, vamos fazer algumas questões. Banco do Brasil, Censo Granil 2014, cargo de escriturário. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é a entidade máxima do sistema financeiro brasileiro, a qual cabe intervir diretamente às instituições financeiras líquidas. Né? Vamos pelos verbos aqui, cara. Intervir. Verbo de ação, apurar, de agir. Né? Olha só. Banco Central do Brasil. Autorizar. Autorizar. Conselho Monetário Nacional. Fixar. Aprovar. Né? São aprovar o orçamento do setor público federal, né? Esse aprovar, né? Quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional, né? Fixar periodicamente a taxa de juros interbancário, Banco Central do Brasil, claro, né? Lá com a ajuda do Copom, né? Mas é uma entidade do Banco Central do Brasil. Só pelos verbos aí você já matou, né? Então, nós já sabemos. Agora vamos ler, né? Intervir diretamente nas instituições financeiras e líquidas, né? Claro, não é atribuição de intervir do Banco Conselho, né? Apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação também não é função do Conselho. Autorizar a emissão de papel moeda, correto, né? Inclusive, o fundamento teórico disso aqui, artigo 4º, inciso 1º da Lei 4.595. Muito fácil isso aqui, né? Só recordando para vocês. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário. Quem emite é o Bacen, quem fabrica é a Casa da Moeda. Bacana, gabarito, letra C de casa, questão no bolso, com certeza. Ok. Continuando. Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita papel moeda, né? De curso forçado nos termos e limites decorrentes dessa lei, bem como das normas reguladoras do meio circulante. 3. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais da moeda e crédito. Olha só, quem aprova o orçamento do Bacen, quem aprova o orçamento do Bacen, né? Os orçamentos monetários, essa palavra aqui, monetários, é o Conselho Monetário Nacional. Determinar
as características gerais das cédulas e das moedas, né? Olha aí, né? Então, quem dita aí as características, que vai ter uma marca d'água, alguma coisa aí, essas regras é quem que é? É o Conselho Monetário Nacional, como as moedas agora, né? As cédulas aí, das cédulas as moedas demoram muito tempo, né? Mudar. Então, essa aqui é uma ação, é uma tarefa lá que está meio esquecida, né? Mas na época da hiperinflação mudava demais o dinheiro, cara. 5. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações de direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Gente, fixar diretrizes e normas, cara. Atribuição sempre que vai estar vinculado ao conselho, né? Vamos lá. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Fixar diretrizes, disciplinar o crédito, né? As operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais, prestações e quaisquer garantias por pauta das instituições financeiras. Vamos lá. Coordenar a política que trata o artigo 3º, tá? O artigo 3º é aquela o quê? É a política financeira, né, desta lei e os investimentos do governo federal. 8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas, né? Bacana, vem comigo aqui, Limitar. 9. Sempre que necessário, as taxas de juros, limitar, né, cara? Não é fixar, né, cara? Quem vai fixar vai ser o quê? Banco Central, mas ele vai fixar dentro dos limites determinados pelo Conselho, né? Sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões ou outra forma de remuneração e operações de serviços bancários ou financeiros, inclusive prestados pelo Banco Central do Brasil, asseguradas taxas favorecidas aos financiamentos que se destinam a promover. O que ele está falando aqui? Ele vai limitar lá os limites de cobrança de descontos e taxas, né? Ele não pode determinar. Por quê? Porque nós vivemos um país livre. Isso aqui, principalmente em relação também aos bancos privados. Há uma diferença muito grande de taxas praticadas aí e taxas praticadas entre os bancos, né? Ele determina os limites e diz o seguinte, que ele pode ter taxas favorecidas, né? Para quê? Recuperação e fertilização do solo, né? Ou seja, um subsídio, né? Reflorestamento, combate a epizootias, né? E pragas nas atividades rurais, eletrificação rural, mecanização, irrigação, investimento indispensáveis às atividades agropecuárias, né? Vem comigo aqui. O próximo aqui, 10, né? Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar no mesmo cliente ou grupo de empresas, né? Ou seja, tem regras, né? Tem regras aí para emprestar dinheiro, né? Estipular índices e outras condições técnicas sobre os encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas em instituições financeiras, né? Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras, né? Muito importante isso, né, cara? Porque é o seguinte, a contabilidade bancária, claro, contabilidade, é o Conselho de Contabilidade Federal que vai dar, expedindo as principais normas sobre isso, mas a contabilidade bancária, como ela é específica por esse setor do sistema financeiro nacional, essas regras aí, até para padronizar, unificar a linguagem, os entendimentos da contabilidade estatística, Conselho Monetário Nacional. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta a sua natureza, bem como a localização de suas sedes, agências ou filiais, né? Então, ele vai delimitar a periodicidade, né? Exercício. Caixa Ciências Gran Rio 2010, cargo de escriturário. Vem comigo aqui. O Conselho Monetário Nacional possui diversas competências, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. É competência do Conselho Monetário Nacional. Estudando, tá, na fonte, onde que o examinador retirou essa questão? Muito simples, né? Ele retirou essa questão da Lei 4.595, esse cara aqui é o que? É o caput,
do artigo 4º, né, da lei. O artigo 4º da lei, ó, elenca o quê? Ó, diversas competências aí que serão executadas pelo Conselho Monetário Nacional, desde que quem vai passar a diretriz vai ser quem? O presidente da República. Bacana, fechou, né? 10. 1. Baixar normas que regulem as operações internacionais, inclusive swaps, fixando limites, taxas e prazos. Gente, baixar normas é o quê? Uma ação abaixo, né? O que faz o Conselho? Regula, né? Delimita, né? Dá limites. Depois, quem vai operacionalizar, colocar os detalhes, vai ser o quê? Então, isso aqui é o Banco Central do Brasil. Aprovar o regimento interno e as contas do Conselho Federal de Contabilidade e decidir sobre o orçamento, sobre o seu sistema de contabilidade. Gente, o regimento interno do Conselho Federal de Contabilidade deve ser um conselho, não é, né? É o próprio Conselho Federal, tá, de Contabilidade. Lá deve ter um conselho, né? Conselho administrativo. Esse conselho administrativo que deve aprovar. Então está errado essa questão, né? Colaborar com a Câmara dos Deputados na instrução dos processos de empréstimos externos. Não tem nada com Câmara dos Deputados. Primeiro, os empréstimos externos não são de responsabilidade das câmaras dos deputados, é do Senado, né? Ok? É do Senado, né? E quem faz essa colaboração aqui é quem? O Bacen, né? Bacen. Determinar a porcentagem mínima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas, né? Tá, olha só, né? Determinar a porcentagem mínima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Bacana. Vamos pular agora para o item E e eu vou voltar para o item D. Preste atenção. Expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas por instituições financeiras. Correta. Mas, professor, onde que está o erro da letra D? Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Aqui. Determinar a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um determinado cliente ou grupo de empresa. Determinar a porcentagem máxima. Determinar a porcentagem mínima. Professor, não acredito que o examinador teve coragem. Teve, está aí. Teve, está aí. Ó, detalhe. Cara, não tem jeito, né? Logo, questão magnífica, gabarito, letra E, tá? Gabarito, letra E. Essa questão aí, gabarito, letra E. Magnífica questão, né? Magnífica questão. 14. Gente, cara, não tem jeito, cara. Não tem jeito, meu. Vocês vão ter que pegar a lei e ler. Tá? Isso é um texto que as pessoas não estão acostumadas a se deparar com esses termos. Então vai ter que dar uma memorizada, cara. Competência do Conselho Monetário e depende de competência do Banco Central, cara. Questão certa na prova, pode ter certeza. 14ª competência do Conselho. Determinar recolhimento de até 60% do total dos depósitos e outros títulos contábeis das instituições financeiras na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro ou compra de título da dívida pública, seja através de recolhimento em espécie ou em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil na forma de condições do Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este. Ou seja, este cara aqui é o quê? É o recolhimento, é o depósito compulsório, tá? É o depósito compulsório, tá? Então, é o seguinte, né? Vamos supor, tá? Política monetária, detalhe esse cara. Você tem milão, tá? Você tem R$1.000 no seu bolso, um dinheirinho, 10 notinhas de peixinho lá, né? De R$100, tá? Você vai lá no banco, no Bradesco, você vai lá no Bradesco e deposita os milão, tá? Depositou os milão lá no Banco Bradesco, cara. O que acontece? O Bradesco, ele é obrigado a pegar parte desses milão e depositar lá no Banco Central. Isso aqui é o recolhimento compulsório, o depósito compulsório. Então é o seguinte, quem vai determinar esse limite aqui, ó,
Determinar o recolhimento até 60% ao Conselho Monetário. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai falar assim, ó, 60% desse milão, esse valor tem que ficar bloqueado lá no Banco Central, porque todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, você deposita dinheiro no seu banco e o seu banco deposita o dinheiro no Banco Central. Então, lá vai ter o quê? Ó, 60%, tá certo? 60% ele vai recolher aquele dinheiro, vai estar lá do Banco Central, ok? Aí ele fala, essa porcentagem pode ser diferente. Em quais situações? Ó, das regiões geoeconômicas, né? Por exemplo, eu quero desenvolver, quanto menor o índice, mais dinheiro em circulação, quanto menor, ó, porque ele vai pegar esse 60% do dinheiro e vai deixar bloqueado lá, guardadinho no Banco Central, sem fazer nada, né? Isso aí faz parte do quê? Para você adaptar os meios de pagamento, tá? Então é o seguinte, geoeconômico, ele quer o quê? Ele quer incentivar o desenvolvimento lá do Nordeste, por exemplo, do Norte. Então ele vai o quê? Diminuir o percentual. Ó, dar prioridades a que atribuir aplicações, ó, aplicações, fazer o dinheiro girar, né? Dar natureza das instituições financeiras, né? Caixa econômica, né? Pode ter algum benefício. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos da agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Bacana. Cai em prova? Vem comigo. Banco do Brasil, Sesgan Rio, 2014, cargo de escriturário. Nos termos da lei em regência, cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar recolhimento de determinado percentual do total de depósitos e outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição, letras e obrigações do Tesouro Nacional, seja na compra de títulos da dívida pública federal ou ainda em espécie de recolhimento. Esse aqui, ele é nada mais e nada menos, né? Está lá previsto, ó, na lei 4.595, lá no seu artigo 4º, o inciso, né? Ó, salvo engano, 14º. Tá aí, letra A, tá? Inciso 14º. Então tá aqui para vocês, né? O amparo lá fala exatamente, determina até 60%. Puxa vida, professor, estou aprendendo a estudar, estou aprendendo a ficar competitivo nessa prova. Cara, é isso aí, né? Concurso é você saber estudar corretamente, aí você vai embora. Letra A. Competência 15. Estabelecer para as instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito públicos que tenham controle acionário, bem como das respectivas autarquias e sociedade de economia mista no cálculo que se refere no inciso anterior. Ok, o depósito compulsório, né? Então, estabelecer para instituições financeiras públicas, né? Instituições financeiras públicas, aí você pode pôr Banco do Brasil, Caixa Econômica, ok? A dedução do depósito de pessoas jurídicas de direito público, o direito público pode ser o quê? Ó, fundações, autarquias, né? Que ele tem o controle acionário, bem como das respectivas autarquias, sociedade de economia mista, no cálculo que se refere ao inciso anterior. Ok, é uma concessão aí para o próprio governo, né? Enviar obrigatoriamente, isso aqui cai muito em concurso público, gente, ó, enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subsequente, relatório e mapas demonstrativos da aplicação dos recolhimentos compulsórios, né? Recolhimentos compulsórios, né? O recolhimento compulsório o recolhimento compulsório é aquilo que eu falei para vocês. O cara tem milão, ele deposita no banco, entendeu? O banco vai lá, tem que depositar no quê? Lá no Banco Central. Por quê? Porque esse é um instrumento de você regular a quantidade de dinheiro em circulação. Lembra que eu expliquei para vocês um tempo atrás aqui, na aula? Você tem 1 trilhão de necessidade de dinheiro em circulação, tá? Então, você tem que controlar. Então, você determinando um depósito compulsório, que nada mais isso, um recolhimento compulsório, um depósito compulsório, que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central, você é um grande instrumento de política monetária para você controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Tá?
É isso, né? Professor, eu nunca sonhei que essas coisas existiam e também nunca sonhei que eu ia aprender essas coisas. Mas aprende, cara, não tem erro não, pode ter certeza disso, né? Bacana, fechou, entenderam? Então tá, ele tem que prestar conta para o Congresso Nacional, o Conselho. 17. Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições às operações de redesconto e de empréstimos efetuadas com qualquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. Ó, regulamentar, né? Aqui é a edição de quê? Das resoluções, né? Outorgar, olha aí, né? Você vai delegar, né? Delegar por parte de lei o quê? Ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. 19. Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central do Brasil e suas transações nos títulos públicos e entidades que se participa o Estado. 20. Autorizar o Banco Central do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição de compra e venda de ações e outros papéis emitidos e ou de responsabilidade da sociedade de economia mista e empresas do Estado. Bacana, né? Então, autorizar, tá? Okay. Autorizar o quê? As instituições financeiras efetuar a subscrição de compra e venda de ações, né? O que acontece, cara? A sociedade de economia mista e as empresas públicas, né, as empresas do Estado, né, eles são feitos por ações. O que é subscrição? Subscrição é você colocar novas ações no mercado. Então, quem autoriza é o Banco Central do Brasil. Autoriza o Banco Central do Brasil e as instituições federais a efetuar a subscrição de compra e venda de ações e outros papéis de responsabilidade. Então, ele que autoriza, né? Quando vai autorizar, vai ser o Conselho Monetário Nacional. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores e fundos públicos, né? Aqui já está naquela parte vinculado lá ao Conselho, à Comissão de Valores Mobiliários, né? Lá o mercado financeiro, né? Estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas para preservar a sua solidez e adequar o seu funcionamento aos objetivos desta lei, né? Fixar até 15 vezes a soma do capital realizado em reservas livres, o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidas ao Banco Central do Brasil ou aplicados de acordo com as normas do Conselho estabelecer, né? Vamos lá. 24. Decidir de sua própria organização, elaborando o seu regimento interno no prazo de 30 dias, e assim ele fez, né? Vamos lá. Está acabando. 25. Decidir da estrutura técnica administrativa do Banco Central do Brasil e fixar o seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos, as vantagens de seus funcionários, servidores e direitos, cabendo ao presidente este apresentar a respectiva proposta. Muito importante esse cara aqui, né? Então, o que ele está falando aqui? Quem que vai aprovar o quadro, a estrutura administrativa do Banco Central vai ser o Conselho Monetário Nacional, né? Que coisa interessante, né? Conhecer dos recursos e decisões do Banco Central. Conhecer, então, todos dos recursos de decisões. Aqui nós temos o Conselho de Recursos, que a gente vai estudar, né? Vai atuar nessa área aqui, né? 27. Aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre o seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade, bem como sobre a forma e prazo de transferência de seus resultados para o Tesouro, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. O que esse cara está falando? Gente, tudo que diz respeito ao Banco Central, ele vai se reportar a quem? Ao Conselho. Isso que a lei está dizendo. 28, está terminando. Calma, paciência. Concurso também é determinação, né? Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionarem no país as mesmas vedações e restrições equivalentes que vigorarem nas praças de suas matrizes em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejam estabelecer-se, né? 29, colaborar com o Senado Federal na instituição dos processos de empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios ao cumprimento do disposto do artigo 63 da Constituição Federal. Então, olha só, gente, ó, colaborar, tá? Por quê? Porque o Senado Federal tem a competência aí de autorizar os empréstimos externos dos estados e dos municípios, né? Expedir 30 normas e regulamentação para as designações dos mais efeitos do artigo 7º. 31. Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive, ó, baixar normas, né, que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições, né? 32, finalmente, né, última competência, regular os depósitos a prazo de instituições financeiras, demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligada. Pronto! Concluímos assim, tá, as competências do Banco Central do Brasil. Opa, as competências do Conselho Monetário Nacional. Desculpa aí a pequeno deslize da nossa aula. Gente, então está aqui para vocês, né? E agora, professor, para finalizar a nossa aula aqui, na Lei 4.595, no artigo 7º, fala aqui, ó, junto ao Conselho Monetário irão funcionar essas comissões aqui, lembra? Ó? Olha quantas comissões que tem, né? Junto ao Conselho. É muita comissão. Veio a Lei do Real, já falei isso no começo da aula, a Lei do Real fez o seguinte, ó, somente 7 comissões e mais a COMOG, né? COMOC, né? Que já viram já a COMOC. Pronto. Então, são as comissões que vão atuar para auxiliar o Conselho. Vocês viram aí que o Conselho tem muitas competências, tem muitos objetivos e tem que ter uma estrutura administrativa muito grande, né? A organização do comissões consultivas, né? A gente já trabalhou esse cara aqui. E pronto, terminamos aí, cara, essa aula fabulosa, essa aula magnífica sobre o Conselho Monetário Nacional. Com certeza, essa com certeza será objeto da sua prova, uma questão. E eu termino essa aula com a seguinte sensação. Ó, gente, não tem aonde o examinador procurar subsídios para fazer alguma questão se não está nessa aula. Então, essa aula aqui ela é exaustiva, que é para o cara gabaritar. E quer passar, tem que estudar com profundidade. Não pode ser aquela lá, Conselho Monetário Nacional, o cara vai lá, aulinha de 15 minutos. Impossível, né? E, detalhe, leitura da lei. Tá? Tem que fazer a leitura da lei. Vem comigo. Somente a fé remove a desordem mental e devolve a clareza do espírito, né? Dalai Lama, né? Exatamente, né? Somente a fé, né, cara? Você tem que ter fé, cara. Você tem que ter a fé, você tem que acreditar. Porque a fé, a desordem é um cérebro que descoordenado, sem direção. A fé vai te dar o quê? O direcionamento. Então, busquem, tenha fé, acreditem em vocês. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Clique like.